Olá, boa tarde, 2h16, temperatura em Araranguá neste instante é de 28 graus e 5 décimos. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião para você, amigo do canal 20 TV Cabo Araranguá. Nós começamos a partir de agora o nosso Tomara que Caia. Eu estou aqui na companhia de Karen Suyan. Boa tarde, Karen. Boa tarde, Morgana. Boa tarde, Léa, os meninos do estúdio, o nosso convidado Rodrigo, que depois a Morgana vai apresentar, e aos nossos telespectadores e ouvintes. Boa tarde, Leia Batista, ela que também está conosco, não poderia ser diferente. Mas só que falta que não ia estar aqui. Boa tarde aos telespectadores, aos ouvintes da Rádio Araranguá e ao Rodrigo, nosso convidado hoje, que muito nos honra estar aqui ao meu lado. Muito bem, então as meninas já anteciparam. O Rodrigo Pereira, psicólogo, especialista em acupuntura, está aqui no programa hoje porque o nosso bate-papo, a nossa cartinha de hoje tem tudo a ver com a especialidade do Rodrigo. E ele vai estar aqui para discutir com a gente. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Morgana. Boa tarde às nossas outras apresentadoras. Boa tarde ao público. Rodrigo já esteve essa semana comigo aqui na Rádio Araranguá. Segunda-feira a gente falou sobre a acupuntura, mas hoje ele vai falar sobre o tema. Ele está começando a bater ponto já. Bater ponto, exatamente. Daqui a pouco será contratado da Rádio Araranguá. Amém. Ou do Tomara que Caia. Ou do Tomara que Caia. Meninas, beijos. Posso começar? Por favor. Quero mandar meu beijo para Fátima, lá da agropecuária, que eu esqueci o nome, que é na frente da rodoviária aqui em Araranguá. Como é que é o nome? É a Fátima Destro. Como é que é o nome da agropecuária? Não, posso falar que ela não é patrocinadora ainda. Mas a Fátima, que é minha querida do coração, mas que eu amo. Mas se daí ela for patrocinadora, a gente vai divulgar ração de cavalo? De tudo. De vaca também. Ah, de vaca? Também. De tudo. De pra galinha também? Pra galinha. Como assim? Não, eu sou super cliente dela. Tô lá toda semana. Eu só como ração. Pra manter o meu corpinho. Não, ela tem de tudo, é maravilhoso. É um pet shop. Eu já tô fazendo propaganda, Fátima, viu? Eu quero o meu... Então, o próximo beijo. Passamos para o próximo beijo. Leia. O meu próximo beijo. Que próximo? Tu não deu nenhum? Ah, não. Próximo beijo do Tomara que Caia. Vai pra Juliana Grisardi Carvalho, que é irmã do Sérgio, uma linda, maravilhosa, que curtiu aqui no nosso Face a nossa foto, né? E colocou uma brincadeira aqui e ela ouve e assiste o nosso programa. Então, um beijo para Juliana Grisardi Carvalho. Beijo para Juliana. Então, o meu beijo vai ser de puxa-saco hoje. E não poderia ser diferente. Eu vou mandar um beijo pro seu Evaldo Stopassoli, diretor da Rádio Araranguá. E em nome dele, o beijo se estende a todos os funcionários da Rádio Araranguá, que completou nessa semana 64 anos de fundação. E essa rádio não é fraca, não. Não é mole, não. Se não, Tomara que Caia não estaria aqui. Está cada vez melhor. Isso cada prova, vez melhor. Né, a nossa permanência mais velha, aqui, nossa melhor. presença prova o quanto nós estamos de ouvido em você também. Adoro. Rodrigo, tem algum beijo que você gostaria de mandar? Gostaria de mandar um beijo para minha mãe, Honorina Pereira de Souza, né? Essa que me proporcionou, né, estar aqui hoje também, né? Porque se não fosse ela e o meu pai, sim, o seu Rui Francisco não estaria aqui hoje. Um beijo, beijão pra eles. Isso aí. Então, Karen, a carta de hoje ficou sob seu domínio. Está aqui. Foi por e-mail? Foi por carta? Não, foi por e-mail. Foi por e-mail. Na realidade, foi por mensagem dentro da página do Tomara que Caia. No Facebook. Mensagem para nós, né? Aí eu escolhi... Foram muitas cartas, muitas interações? Não, eu fiquei em dúvida entre duas. Uma era uma coisa bem assim, pra cima, bem lá, e a outra era uma coisinha mais tristinha, assim, mais pra baixo. Embora ela tenha dado uma visão legal sobre essa coisa negativa que estava acontecendo na vida. Eu resolvi por essa, porque eu penso que é de suma importância a gente discutir também as coisas que estão fazendo mal para nós e que às vezes a gente mesmo constrói, né? Sim. Mas eu tenho que dizer que a minha internet não entrou, portanto a carta eu não salvei no Word. Deixa eu ver. Que bonita! Não, por nada eu salvei. Mas Evaldo's Angels. Vamos ver os seus arquivos. Enquanto a Karen, ela se situa, né? Se situa. Se situa-se.
Rodrigo... eu tenho, achei. Achou a carta? Eu salvei. Mas eu sou inteligente. Às vezes eu fico surpresa comigo. Mas antes disso, deixa eu apresentar o Rodrigo, então, enquanto a Karen está se ajeitando. Aí deixa eu apresentar o Rodrigo para os nossos ouvintes, sobretudo para os nossos telespectadores. Rodrigo, você atua em Araranguá há 10 anos como psicólogo, se especializou em acupuntura, foi fazer aí a sua especialização, inclusive na China, onde nasceu a técnica, e isso tem lhe proporcionado convívio com pessoas que enfrentam aí diversos problemas. Exato, eu sou psicólogo há 10 anos, acupunturista há 5 anos, eu fiz a minha especialização em Florianópolis e também na China, eu fiz parte dela na China, viajei em 2007, início de 2008, dentro desse estudo eu pude conhecer um pouco da cultura, entender um pouco do procedimento, como é que surgiu, né? Conheci a técnica da auriculoterapia lá, e hoje, né, a partir de 2007 para cá, eu pratico acupuntura em Araranguá. Atualmente estou em Araranguá, Jacinto Machado e Maracajá, atuando nesses 3 municípios, fazendo acupuntura e psicoterapia. Ah, legal. Então, a carta agora, que na verdade o ouvinte ou o telespectador não está entendendo nada, mas assim, depois que a Karen, que ficou responsável por selecionar a história ou a carta da nossa ouvinte ou da nossa telespectadora desta semana, ela chamou atenção a essa situação que você vai ficar sabendo a partir de agora, e com isso a gente trouxe o Rodrigo, que é psicólogo, para interagir, para poder discutir melhor o problema vivenciado pela nossa querida ouvinte, pela nossa amiga. Então é assim. Então, o nosso momento carta de hoje, eu achei assim muito forte e foi de uma coincidência grandiosa, porque era sobre um assunto que eu estava lendo, sobre algo que também estava permeando nosso cotidiano, e eu resolvi que era essa que eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham, e ouvir o que a Regina, que é o nome dela, escreveu. Ela diz: olá meninas do Tomara que Caia. Sempre ouço vocês no meu trabalho, adoro. Mando este e-mail não só para dividir com vocês o que estou passando, mas também para servir de alerta ou auxílio a todos que precisam ouvir sobre o assunto. Sou enfermeira e trabalho na saúde há muito tempo. Já vi de tudo e a gente sempre pensa que é imune às doenças. Mas há algumas semanas confirmei minha suspeita de câncer de mama. No primeiro momento esqueci tudo o que sabia e o que dizia às pessoas que encontrava na mesma situação. Me senti apenas uma paciente, desorientada e apavorada. Gostaria que vocês debatessem o tema porque acredito ser de suma importância aos ouvintes. Já fiz minha cirurgia há 5 dias, estou me recuperando e estou bem. Tenho certeza que tudo vai dar certo. Mas me preocupo com aqueles que talvez não tenham esta mesma sorte e o mesmo pensamento. Um forte abraço e obrigado por terem mudado as nossas sextas-feiras para muito melhor. Abraço, Regina. É forte. E eu achei muito legal a forma como ela está encarando. Como se ela já estou recuperada, esse pensamento positivo, e que ela consegue até se solidarizar com quem talvez não esteja sentindo. Acho que é um baque muito grande, assim, descobrir uma doença que até pouco tempo matava muita gente. Indiscriminadamente. Até porque não se tinha um diagnóstico precoce. Hoje, as mulheres já vêm com essa busca no diagnóstico, esse cuidado, né? E também a questão de entender um pouco mais sobre o problema, né? Pela mídia, enfim, né? Você está conversando muito mais a respeito disso. Rodrigo, eu fiquei muito impressionada que eu ouvi de um oncologista. Eu tive 3 casos de câncer na família. E quando aconteceu o terceiro, eu pensei assim, caramba, estou na fila, né? O que eu vou fazer? O que preciso fazer e tal. E nessa meio todo, eu ouvi do próprio oncologista algo que me deixou perplexa. Eu perguntei assim: doutor, daí é genético? Eu preciso fazer o quê? E quais são os exames? E como é que eu vou me prevenir? Como é dele assim: Karen, não é genético. Está dentro de ti e de todo mundo. E é mais emocional do que qualquer outra coisa. Eu disse: não, tu tá brincando. Que tu tá dizendo isso para mim? Não, é emocional. Eu concordo. E aí eu queria que tu falasse sobre isso, assim. Sobre o aspecto emocional. É importante que os nossos ouvintes e telespectadores entendam o seguinte:
o aspecto físico é um dos aspectos do ser humano, né? O aspecto emocional, o aspecto energético, né, que compõe esse outro lado, alguns chamam de espiritual, englobando o espírito, mente, cognição, emoção. Ele é um outro lado que muitas vezes é renegado, né? É sucumbido, ele acaba se perdendo, né? Porque você não dá muita importância. Você sentiu, mas deixa pra lá, hoje passa. Você sentiu e em poucos dias você percebeu, né? E aí isso acaba tendo um crescimento gradativo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que a emoção gera uma ação, o pensamento gera um sentimento, e esse sentimento é sentido não só pelo emocional, também pelo corpo. Então, tudo que permeia as emoções, que permeia a energia do nosso corpo, vai acabar transmitindo alguma coisa para o nosso físico. E quando é uma coisa boa, uma energia boa, isso faz com que as nossas células se agradem, sorriam, né? Mas também aquela tristeza vai passar pelas nossas células, vai passar pelo nosso corpo e vai deixar uma cicatriz, vai deixar uma marca. E em muitos momentos, como é que eu posso te dizer? As pessoas às vezes guardam mágoas, e essas mágoas geram esses cistos sebáceos, guardam essas células de câncer, e em algum momento ela vai se manifestar. Será que a gente poderia fazer... Tu é psicólogo, tu me corrige se eu errar. Mas aí eu fui estudar um pouquinho, entender um pouco sobre isso. Será que a gente pode separar, então, assim, para que as pessoas compreendam... Peraí que a Madonna tá me ligando. Então, Rodrigo, é difícil conviver com isso, obviamente, porque ninguém está preparado para conviver com tal problema. E acaba que o câncer atinge uma pessoa específica, mas a família inteira. Eu acho que a visão de que o câncer atinge uma pessoa é a mesma visão que a gente tem de separação da medicina ocidental, que é mente uma coisa, corpo outra. Emocional é uma coisa, físico é outra. Então, a gente acaba dilacerando, cortando, separando, né? Então, se você atinge uma pessoa da família, inevitavelmente você vai atingir aquela família. A minha família já passou por uma situação em que teve um dos nossos no hospital, todos os outros largaram os seus afazeres e se reestruturaram para que aquela pessoa tivesse a nossa atenção total, 24 horas. Mas isso é importante. Sim, e é isso que eu quero dizer. Assim, uma pessoa que tem câncer na família, ela está manifestando, é ela quem manifesta. Só que não é só ela que está com problema. Toda uma rede, né? O câncer, ela vem dessa rede de relações em que em determinado momento eu tenho uma mágoa de você, eu não a exponho, eu não a trato, eu não elaboro essa mágoa, e eu vou fazendo com que essa mágoa cresça. E em determinado momento, essa mágoa, que era uma emoção, passa a ser algo físico, passa a ser algo que acaba tomando forma no meu corpo. Rodrigo, o entendimento da psicologia se estende a outras doenças ou unicamente ao câncer? Não, se estende a outras doenças. Não só a questão da diabetes, claro que tem fatores físicos, né, envolvidos, mas entre outras doenças também, que são crônicas e que têm... Tu falaste uma coisa, Rodrigo, que me chamou a atenção. A questão da medicina ocidental, né, e a medicina oriental. E a gente eu percebo assim, essa questão da dificuldade, eu acho que creio que quebrando alguns padrões agora mais fortes, da medicina ocidental admitir ou assimilar essa questão emocional. Por exemplo, eu faço homeopatia com os meus filhos desde que eles nasceram. Um desde a barriga e o outro desde os 3 anos. Então, eles nunca tomaram química, nunca. Eles sempre tomaram homeopatia e têm uma saúde de ferro, vamos dizer assim, né? Mas muita gente diz assim pra mim: o quê? Teu filho tá com febre? Tu não dá antibiótico? Não. O que vai curar ele? Vai curar a força dele, os anticorpos, o próprio corpo vai se defender. E as pessoas duvidam disso. Elas têm uma dificuldade enorme de acreditar que teu próprio organismo pode se defender. Eu sinto isso muito forte aqui, né? No Ocidente, vamos dizer assim, né? No mundo que a gente vive. Na nossa cultura, a gente, de uns anos para cá, vem se desaculturando, porque a gente tinha a cultura dos índios, que era uma cultura homeopática, que era uma cultura do chá, do alimento, né? E passou-se a ter uma cultura farmacológica, né? Uma cultura da alopatia, do uso da medicação química. Então, assim,
Algumas pessoas resgatam isso, né? Porque tem uma pessoa na família que faz um chá, aquela tia, aquela avó, que tem aí ainda o vínculo com aquele passado que não é tão distante do uso da medicação, como com as plantas, com os alimentos, enfim, né? Com a água. E em determinado momento a gente também está agora, né, nas últimas décadas, buscando do Oriente, que isso é muito forte no Oriente, porque a acupuntura ela faz parte da medicina tradicional chinesa. E na medicina tradicional chinesa você usa o alimento, você usa o alimento ou chá, né, a homeopatia, você usa a massagem e você usa a acupuntura. É a tríade, né, que forma a medicina tradicional chinesa. Então, você não tem uso da química. A química está surgindo lá agora, num processo inverso ao nosso, para que a química venha auxiliar. As pessoas não buscam a química como um último recurso. Hoje eu estou com dor de cabeça, a primeira coisa que eu vou fazer, ao invés de eu resolver minha dor de cabeça, saber entender o que está provocando essa dor de cabeça, que às vezes é um uso de uma má alimentação, um problema intestinal, um problema com a minha relação. Não se trata a causa, mas a consequência. Exatamente. Eu vou só simplesmente ir lá e sedar a dor de cabeça. É mais fácil, é mais rápido. E eu vou pensar a longo prazo, se couber, né, na minha relação que causou dor de cabeça, na minha alimentação, depois. Depois, quando dá dor de estômago, porque eu comi uma fritura e atingiu o estômago e a cabeça, enfim. E aí isso acaba afetando e fazendo com que as pessoas tenham esses prejuízos todos. Que você está vindo com um processo inverso. Você está fazendo com que teu filho aprenda a fazer a energia dele através de plantas, de alimentos, enfim, trabalhar isso, construir isso, uma cultura dentro da tua família, dentro dos teus filhos, que eles busquem primeiro esse outro lado, para depois, em último caso, a química. Vem ao encontro do que eu ia perguntar, que eu penso que é o fortalecimento do próprio ser. Né? Que a força venha de dentro e não venha de fora. Que a solução não está lá fora, que a solução está dentro. Por isso que me chamou muita atenção que a Regina falou, que o pensamento dela é positivo. E aí, tu me corrige se eu errar, é algo que eu não sou psicóloga. Mas assim, se a gente for separar na prática, né, o consciente e o subconsciente, o consciente que está ligado aos 5 sentidos, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente, né, e que informações nós estamos mandando para o nosso subconsciente também, não só a alimentação, mas também o que a gente está pensando, o que a gente está direcionando para o subconsciente, porque o subconsciente ele é responsável por todos os nossos sinais vitais. O coração bate, a gente tem digestão, a gente engole saliva, isso a gente não precisa pensar. Né? O subconsciente faz tudo isso. O consciente não, ele raciocina, e o subconsciente recebe informações e toma aquilo como verdade. A gente pode influenciar, deve influenciar. Você quer dizer que o pensamento atrai Exatamente. A doença, e falando com relação a quem já tem um problema de saúde, e eu vi isso acontecer, o pensamento de uma pessoa modificar algo que era praticamente irreversível. Eu vi pessoas fazerem cura sem estar ao que precisava do lado dela por pensamento. Meu pai fazia isso. Então, o que eu quero dizer assim, para a Regina e para as outras pessoas que hoje passam por uma doença grave e tal, que não se deixa abater, porque o sentimento, o pensamento de coisas negativas, de medo, de pavor, criam no subconsciente uma verdade. Olha, eu estou com medo, eu vou morrer, eu já me vejo aqui, eu estou com uma doença. Quando, na realidade, a doença é uma anormalidade da gente. E uma manifestação de que algo está errado. O subconsciente, ele trabalha 24 horas por dia para te manter vivo, saudável. Ele está ligado à coisa principal da vida, Rodrigo, que é a manutenção. A psicologia entende desta forma? Ela entende que, inclusive, você tem que estar com a mente sadia, com a mente em dia, né? Você tem que estar emocionalmente saudável para poder fazer esse exercício de conseguir todo dia se rejuvenescer, se restabelecer, colocar coisas boas na tua vida, pensar coisas boas. Eu tenho uma cliente que está passando pelo processo agora de cura de um câncer, né, de trabalho aí de quimioterapia, radioterapia e também de uma cirurgia. E ela fez um chá de lenço. Ela assim, vai cair meu cabelo, então eu vou cair com estilo, eu vou fazer a coisa, não vou deixar de sair na rua. E ai daquele que chegar na minha casa sem um lenço bonito, exótico. Então ela conseguiu trabalhar de uma forma positiva, mesmo numa adversidade. As filhas choraram em determinado momento e quem acalentou foi ela. Ela disse, calma, não é o fim. E ela já tinha um trabalho psicológico, porque ela tinha todo
um trabalho aí para ser feito emocionalmente. Das relações, ela tinha um problema com relação familiar. E ela descobriu de onde que ela tinha tirado essa dor toda, por que ela somatizou tudo isso? Causa? A causa, ela tem entendimento, ela tem noção de onde é que vem, ela teve aí todo E o local também, eu acho que o local onde se manifesta esse câncer, as pessoas às vezes dizem, por que é que... Mas tem simbólico, tem entendimento, tem o porquê. Nada nasce no teu corpo ou no teu ao redor, a tua família, no teu seio social, se não ter um porquê. Existe um porquê, existe uma causa. E é fundamental, quando o câncer se manifesta, descobrir o porquê para que tente solucionar aquele problema. Eu acho que não é o momento? só questão de fundamental, né? Fundamental são várias coisas. O tratamento, no momento que você descobre, ele é fundamental. Você não pode adiá-lo, né? Mas é fundamental você, em paralelo a fazer o tratamento químico, o tratamento ali medicamentoso, você fazer um entendimento psicológico, você fazer um trabalho emocional, né? Para entender isso e para poder passar por isso de uma forma saudável. Você pode estar com o corpo doente, mas a tua mente pode estar sadia e fazer com que o teu corpo fique sadio também. Eu li uma frase genial essa semana que dizia assim, que se o subconsciente é responsável pela função vital e por tudo que precisa para te manter vivo, se ele sabe como te manter e se ele sabe o que é bom para ti, ele sabe a resposta. E tu não pode influenciar negativamente. Se ele sabe a resposta, peça a resposta pro teu subconsciente. Aí a historinha era assim: o relojoeiro fez um relógio magnífico, maravilhoso, que funcionava muito bem. Um dia deu um probleminha. Não era qualquer um que sabia consertar, mas quem fez e quem manteve o segredo daquele relógio funcionando era o relojoeiro. E aí se o subconsciente é o relojoeiro deste relógio que funcionava tão bem, ele mesmo pode consertar, mas isso tem que ter uma fé em si muito grande, uma fé em algo que tu não vê, que tu não ouve, inclusive nas pessoas que estão ao teu redor, na energia que elas passam para ti, e que os médicos que estão te atendendo tenham essa energia. A gente não é obrigado a aceitar qualquer médico também não, sabe? Eu acho que é muito importante que a gente tenha ao lado da gente pessoas positivas, com energias boas, e a gente pode modificar, sim, se a gente se cercar de coisas positivas. Aconteceu um fato com a minha mãe, que foi muito interessante, porque fui eu que acompanhei ela ao médico. E nós tivemos ela teve uma reação de ficar por algumas horas ou momentos inconscientes, né? E aí a gente levou ao médico para ver o que foi. E eles fizeram todos os exames e ficaram um pouco apavorados. E eu vi quando eles entraram no consultório, ele chamou mais 2 médicos e foram analisar os exames da minha mãe. E ela tinha tido um aneurisma. Só que ele explicou o seguinte depois para nós. Ele disse: eu chamei os outros médicos porque eu não acreditei. Um aneurisma, por só si, ele não some do nada. Ele não some. Ele geralmente ia causar um rombo muito grande na minha mãe. Ou ela ia ter um AVC, né? Ia morrer ou ficar com sequelas. Não, aquele aneurisma da minha mãe, ele desapareceu. Ele usou um termo que agora eu não lembro. E ele disse: a senhora vai deixar esse exame aqui porque eu vou mostrar para os meus alunos que milagre existe. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito crente, muito religiosa e de uma espiritualidade muito fé pura. Muito grande. A minha mãe é muito... Então, eu acho que a vontade dela de viver, ela acabou com aquele aneurisma mesmo, foi superior. E eu achei muito interessante a frase dele: eu vou mostrar para os meus alunos que milagre existe. Agora, eu aponto uma situação, né, que também entra nessa questão da cura. Normalmente, as pessoas, quando elas têm o diagnóstico de câncer e vão contar para os amigos, e entra também nisso que a Karen falou, da positividade das pessoas que os cercam, quem está com o problema do câncer, é que, eu tô com câncer. E fulano na minha família morreu, ciclano lá na outra família, olha, não sei, esse tipo de câncer é o câncer que mata, eu não sei a cura. Isso é perturbador e eu acho que realmente as pessoas deveriam mudar esse tipo de comportamento. Mas, Morgana, é um olhar social para o fator câncer, né? A AIDS, há uma década atrás, você tinha o diagnóstico de AIDS, você já
era o Pé na leproso, cova, era o leproso da sociedade, onde você tinha, né, que não podia falar para ninguém. Hoje, a AIDS, a diabetes, né, e tantas outras doenças são doenças tratáveis. O câncer hoje ainda tem esse ranço social, e muito mais na nossa região, que é uma região de interior, desse olhar assim, porque fulano morreu. Talvez não tenha feito o tratamento da forma como deveria, ou não tenha descoberto no momento antecipado, porque quando você descobre antecipadamente, isso aconteceu com a minha cliente, ela sentiu um nódulo, ela fazia exames periódicos nela, né, aquele exame de toque e tal, e aí de repente ela disse, opa, tem algo diferente. E ela foi fazer os exames e constatou, ela vinha de um processo psicológico, ela disse, eu estou passando por esse momento agora de tratamento, e eu acredito que a minha busca por você foi muito importante, porque a partir do momento que eu tive todo um trabalho psicológico e tive um reforço psicológico, a minha energia está diferente para passar por esse momento, para passar por essa situação. A minha família está me vendo de forma diferente. Eu estou me percebendo de forma diferente. Até porque, Rodrigo, assim, a questão espiritual, né, não que tu vai aceitar, mas aceitar sim que tu tenha que passar por aquela etapa, porque alguma coisa está te alertando, né? Eu tenho que passar por essa doença difícil, que são várias pessoas que passaram e hoje estão bem, né? Que a gente tem amigos que passaram por isso e hoje estão assim com a vida muito melhor, porque foi um período difícil que foi necessário em algum momento até para acordar para certas coisas, para adquirir um novo modelo, forma de vida, no amor, né? muda na dor. Eu como espiritualista que sou, eu não acredito que as coisas sejam por acaso. Eu acho que elas têm um porquê, né? Elas têm um porquê. Onde? E a gente tem que acreditar num ser maior e acreditar naquele porquê, que a gente vai superar aquele porquê, né? Rodrigo, o bate-papo tá gostoso, mas infelizmente o nosso tempo encerrou. Eu só quero acrescentar que, através do Facebook, o Giovanni Pereira Borges, do município de Maracajá, disse que é por causa de um câncer que perdemos uma grande pessoa aqui em Maracajá. Ele se refere à ex-primeira-dama que faleceu nessa sexta-feira no município de Maracajá, a ex-primeira-dama Margarete. A Fernanda Antunes, fisioterapeuta, lá da clínica Quineux Santé, que eu não consigo pronunciar corretamente, mas é francês. Ela mandou um beijo pro Rodrigo, disse que ele é um terapeuta muito querido, é o terapeuta dela. Ela disse que você é muito capaz. Obrigado. E ela também mandou um beijo a nós, meninas. Diz que o nosso programa é sempre muito rico e ela deseja sucesso a todas nós nesse 2013. Obrigada.